Olá! Hoje nós vamos falar sobre um gênero textual que está muito na moda na internet, que é a resenha. É interessante como as pessoas voltaram a escrever e a buscar resenhas, especialmente por conta dos streamings, né? Com a facilidade de acessar vídeos, filmes e séries, né? Então, antes de assistir, é muito normal a gente procurar alguma opinião, né? Então, sobre isso, quem escreve textos de opinião sobre isso, normalmente produz uma resenha. Mas esse vídeo também tem um pedido especial. Há um tempo atrás, uma amiga minha do canal Conta Camila Conta pediu para que eu falasse sobre resenha, para que ela colocasse lá no canal dela e as seguidoras e seguidores dela aprendessem um pouco mais, porque boa parte é um público de professores, né, que querem compartilhar sobre literatura infantil. Então hoje, exclusivamente aqui para o Escrever e Praticar, a gente vai falar sobre resenha. Bom, o objetivo principal da resenha é apresentar informações sobre uma obra e a opinião sobre aquela obra, né? Então, obra pode ser um filme, uma série, um álbum musical, um livro, né? Principalmente. Então, quando a gente falar sobre obra, pode ser qualquer uma dessas áreas. Antes de escrever, tem que pensar em responder 7 perguntas. De quem, para quem, o que, por quê, como, onde e qual é o momento da produção. De quem é o autor desse texto? Ai, mas sou eu, professora, que vou escrever. Mas quem é você no momento da produção? É o autor? É um leitor assíduo? É um fã? É um especialista? Tá? Então você vai assumir essa característica. Para quem você vai escrever? Então, qualquer pessoa pode ler o texto, mas você sempre tem um público objetivo, né? Um público-alvo. Então, você está escrevendo o quê? Para outros leitores, para outros fãs, para outros especialistas. O que é que você vai resenhar? É um filme? É uma obra de arte? É sobre uma obra de arte? É sobre uma exposição? É um livro? Por que você vai fazer essa resenha? Você quer anunciar um lançamento? Você é algo que está todo mundo procurando para saber sobre aquilo ali? Então, qual é o objetivo? Por que você quer falar? Quer informar? Quer trazer a curiosidade? Quer esclarecer pontos importantes? Então, são muitos porquês para se fazer uma resenha. Onde você vai publicar esse texto? Num blog online, numa revista digital, num suporte físico. Tudo isso é importante saber para delimitar a quantidade de linhas, né, o espaço que você tem para escrever. E também para poder ajustar a sua linguagem a esse suporte. Como que você vai escrever essa resenha? Então, saber qual é a linguagem, se você vai precisar utilizar recursos visuais, colocar algum hiperlink, todos esses elementos para compor o seu como, né? Como vai ser a construção desse texto. E por fim, qual é o momento de produção? É antes do lançamento dessa obra, desse filme, desse livro, é logo que foi lançado, no momento do lançamento dessa obra, ou muito tempo após. Isso é importante para saber quais informações você vai apresentar. Por exemplo, se é antes do lançamento, você não vai poder dar muitos detalhes sobre a obra, porque provavelmente não, mas talvez você não tenha tido acesso a ela ainda. Se é algo muito recente, você tem que cuidar para não ficar soltando spoiler. As pessoas que leem resenhas não gostam muito de saber detalhes ou saber o final das coisas, então tem que tomar esse cuidado. Se é uma obra muito antiga, também não é legal contar o final, né? Mas você tem que contextualizar aquela época. Tudo bem? Contar essas 7 perguntas. Percebe como respondendo a todas elas da forma mais completa possível, você já tem parte do texto resolvida. Vamos então saber quais são os elementos da resenha. É um gênero textual um pouco livre quanto à sua estrutura.
Por exemplo, uma carta, ela tem os seus elementos bem particulares e você não pode inverter aquela ordem. Na resenha, pode. Então, por isso que nós vamos falar de elementos do texto. O primeiro deles é o título. Então, o título ele tem que ser atraente, ele tem que ter alguns termos que remetam à obra e nele você também já pode dar alguma dica do seu posicionamento. Colocar, da sua opinião, colocar algum adjetivo, algo que demonstre uma certa curiosidade, tipo o incrível, o possível fracasso, coisas assim. Outro elemento que você pode colocar é um olho. Então, logo após o título, quando a gente coloca aquela afirmação, que é um resumo, que dá um detalhamento a mais sobre a obra, então coloca talvez o nome do autor, ou o nome do livro, ou o nome da obra, né, do filme, então coloca nesse olho, que é algumas informações essenciais do texto. Outro elemento importante é a ficha técnica. A ficha técnica é onde você vai colocar, por exemplo, de um livro, o autor do livro, o nome da obra, se é uma obra estrangeira, colocar o nome original na língua em que ele foi publicado. Você pode colocar a quantidade de páginas, apresentar onde está disponível essa obra e até mesmo o valor aproximado dela. Isso é interessante porque se a pessoa lê a resenha e tem vontade de adquirir aquele livro, por exemplo, então ela já tem esses elementos importantes então se chama ficha técnica. Isso pode colocar no início ou no final do texto. Outro elemento da resenha é o contexto. Então a resenha não conta só o resumo da obra, né, ou o resumo do filme. Você tem que colocar qual é tem que não, né, mas é interessante sempre contextualizar. Então é atual, se é alguma obra antiga, né, de outro século, outra década, em que momento ela foi construída, o que aconteceu naquele momento histórico para aquela obra surgir, né? Então é um contexto de guerra, é um contexto de... enfim, o que estava acontecendo no mundo no momento em que aquela obra foi criada, ou até mesmo o que é que o autor, o diretor, estava vivendo naquela situação que fez essa obra ser escrita, essa obra ser produzida. Tá? Então, o contexto sempre é interessante apresentar no início do seu texto. O coração da resenha, que é o outro elemento, é o resumo. Então, é onde você vai contar sobre os personagens, vai contar um pouco sobre o enredo, vai contar um local, os nomes fictícios, enfim, os elementos da história que é contada no filme, na série, no livro, enfim. Então, qual que é o resumo? Detalhe, não conte nunca o final, né? Se você for contar o final, avisa o seu leitor, porque senão ele vai ficar frustrado. É chato, às vezes, assistir alguma coisa sabendo o final, não é verdade? Você gosta que fique contando spoiler? Então, coloque-se no lugar do seu leitor. Um outro elemento importante é a opinião. Lembra que eu falei que é um texto informativo e opinativo? Então, qual é o seu ponto de vista? Você pode colocar lá no texto assim, eu achei muito legal. Mas você não acha que isso é um pouquinho simples demais para colocar? Então, você pode ir apresentando a sua opinião ao longo do texto, desde o título até durante a apresentação das informações, do resumo. Por exemplo, você pode colocar atuação impecável, a direção incrível, o autor que já ganhou muitos prêmios, o autor premiadíssimo, né? Então, colocando esses adjetivos, esses advérbios, essas expressões de classificação, de valorização, você já marca o seu ponto de vista ao longo de todo o texto e aí não precisa colocar só um eu acho, um eu acredito, um na minha opinião. Na minha opinião, ainda é bacana de colocar, porque daí marca bem no final. Mas nunca eu acho, tá? Você já leu, você conhece, então você tem certeza daquilo que você está falando. Por fim, você pode colocar a sua assinatura. Por ser um texto de opinião, é muito natural a gente apresentar a nossa identidade. Então, você pode colocar no início do texto ou no final do texto o seu nome e, se você é um especialista da área, dizer que área que você é, por professor, roteirista, escritor,
crítico literário, enfim, identifique-se, porque aí a sua resenha ganha um valor a mais, certo? Quando você coloca o seu nome ali, você está assumindo a responsabilidade. Olha, isso aqui é o que eu penso, o que eu acredito. Bom, agora que você sabe quais são as perguntas principais a responder, quais são os elementos, qual que seria então a linguagem a ser utilizada na resenha? Bom, primeiramente, quando você sabe quem é o seu leitor e o suporte, você vai definir ali se a linguagem é formal ou informal. A informalidade não significa que você vai não valorizar as regras gramaticais. O respeito à gramática ele acontece em qualquer nível. A informalidade é quando isso permite você utilizar alguns recursos como gírias ou expressões que são típicas da região em que você mora. Então não tem problema nenhum, típicas do público-alvo que você vai, que é o seu leitor potencial. Outra característica da linguagem, eu falei que você pode elogiar ou pode criticar, mas cuidado, não faça isso com um excesso, né? Tipo, o grandiosíssimo, digníssimo, maravilhoso. Cuidado, né? Ficar elogiando demais ou menosprezando demais deixa o texto muito cansativo. E aí todo mundo percebe que você realmente não gostou e que você está escrevendo com raiva ou com muita paixão. Então coloque esses elementos de uma maneira bem pensada no seu texto, tá? Mas pode utilizar advérbios, adjetivos, expressões nominais para marcar sua opinião. Também por ser um texto opinativo, é muito bem aceito você utilizar a primeira pessoa. Já que você vai assinar o texto, então marca a primeira pessoa o texto todo. Ele é um texto autoral, não é impessoal, como normalmente é um texto dissertativo. E uma estratégia bem legal na construção da linguagem é conversar com o seu leitor. Então, falar com ele assim, nossa, você vai se surpreender com isso. Se tiver algum espaço para trocar ideia com o leitor, coloca no final alguma coisa como, eu gostaria de saber também o que você pensa sobre isso. Então, conversar com o seu leitor, colocar um sabe, uma pergunta no meio do texto, isso é legal para marcar uma pessoalidade com o seu público. Então, vale a pena explorar isso na sua linguagem. Para encerrar, algumas dicas então. Bom, não faça resenha sobre aquilo que você não conhece. Se é um livro, você tem que ter lido o livro todo, não vale ler um resumo na internet. Se é um filme, tem que ter assistido. Se não foi lançado ainda, tenha informações confiáveis sobre essa obra, ok? Então não fale sobre aquilo que você não conhece de fato. Ao escrever o seu texto, escreva com muita atenção, releia o seu texto e faça os ajustes necessários. Se você tiver alguém da sua confiança para ler o texto, também é legal, porque aí ela vai dar a opinião dela e falar, olha, aqui eu não entendi, aqui ficou bom, aqui pode melhorar, tá? Então, sempre leia, releia e ajuste. E pesquise também sobre a obra, né? Sobre aquilo que você vai resenhar. Lembra que eu falei sobre o contexto? Então não fique só com a leitura. Busque outras informações. A internet maravilhosa está aí para isso, para que você possa conhecer outras características sobre o contexto ou sobre o autor, alguns detalhes para incrementar na sua resenha. Você pode ter certeza que seu texto vai ficar incrível. E aí, gostou dessas dicas? Aprendeu agora melhor como funciona a resenha e as suas características? Então curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e até o próximo. Tchau!